Boa tarde, jovens do sexto ano A, sexto ano B e sexto ano C. Olha só, aqui é a professora Aline. Nós vamos conversar sobre os assuntos que contemplarão a sondagem de vocês de ciências, ok? Vamos conversar sobre as atividades humanas, vamos conversar também sobre o impacto no qual essas atividades humanas causam aí à natureza, os efeitos, tá? As consequências, tanto elas positivas quanto negativas. Então, vamos lá. Olha só, pessoal. Nós temos aqui a atividade econômica no espaço rural, ela vai ser bastante importante, tá certo? Ela é bastante, como é que eu posso dizer para vocês? Valorizada, tá certo? Essa é a palavra. Ela é bastante valorizada, tá? Onde aqui no Brasil nós temos a atividade da agricultura de vários produtos naturais, tá? Tanto desde legumes a hortaliças, a frutas também, em que essa agricultura ela será responsável por exportar vários produtos e importar também para outros estados do nosso Brasil. Então, nós sabemos aí que a agricultura vai ser uma atividade que move a economia, tá certo? Move a economia do país, tá? Por isso ela ser tão importante, tá? Aí nós temos aqui um consumo muito grande com relação, tá, à agricultura, a exportação e a importação, quando essa ocorre dentro do nosso Brasil, dentro do nosso país Brasil, para diferentes estados, tá certo? Nós temos diferentes espaços rurais, assim como nós temos solos diferenciados em determinadas regiões do Brasil, tá? Vão ter diferentes tipos de solo e para cada plantio também, para cada sistema, tá? De plantação, plantation, nós teremos aí uma técnica diferenciada e característica para aquela determinada área, para o desenvolvimento daquele determinado produto, tá certo? Produto natural, extraído da natureza, ok? Então, aqui nós temos, com relação à agricultura, que ela vai fornecer matéria-prima para fabricação também de outros produtos, como polpas de frutas, como grãos, tá certo, pessoal? Então, assim, também na elaboração de cosméticos, biocombustíveis, tecidos. Então, nós vamos ter aí, tá? Uma amplitude muito grande quando se trata da diversificação dessa atividade e dos produtos que vão aí ser fornecidos para a elaboração de outros produtos, tá? Em que as indústrias, elas vão se apropriar deste trabalho para haver aí a liberação e a venda, a exportação ou importação desses produtos, tá certo? Mais adiante nós temos aqui os modos de produção agrícola, lembrando que na produção agrícola ela é uma atividade muito antiga, tá certo? Desde a era medieval, quem sabe até um pouco mais antes da era medieval, né? Então, assim, quem tinha terra tinha o poder, quem tinha terra tinha muito dinheiro, eram senhores, né? Senhores feudais. Isso eu estou falando no período do feudalismo, porque bem antes a agricultura já era suficiente, tá? Para que as pessoas pudessem estar mantendo a sua própria subsistência, tá certo? Depois ela foi difundida, depois ela foi mais explorada, tá? Mais diversificada, ampliada para diferentes setores aí, inclusive para uma produção de grande escala, tá certo, pessoal? Tá? Então, nós temos aqui os tipos de agricultura, as técnicas também realizadas. Aqui a gente está vendo uma técnica bem primitiva, né? Que é a aração. Aqui onde eu tenho um equino, né? Um equino aqui, arrastando, como se fosse um ciscador, uma estrutura que abre, que escava a terra, o solo. E aqui a gente tem a produção aqui de hortaliças, em que eu tenho aqui o gotejamento, né? O gotejamento, mas a gente vai já explicar direitinho, ver como é que funciona, se existem outros sistemas diferenciados, ok? Pronto! Era o que eu estava dizendo para vocês, pessoal, sobre a irrigação,
tá certo? Ó, vai consistir, tá, em molhar artificialmente o terreno cultivado, adequado aí ao tipo de cultivo, tá certo? Os métodos mais conhecidos são aí o gotejamento, aquela imagem que a gente viu, tá certo? Aquela imagem que a gente viu, e essa daqui, ó, essa seria aqui o gotejamento. A gente tem a aspersão, que a aspersão, gente, vai ser a deliberação de jatos de gotículas de água por um espaço maior, tá certo? Em um espaço mais amplo. E o alagamento, tá certo? Aqui é a irrigação por alagamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso aí. Tá certo, pessoal? Beleza, então vamos lá. Mais adiante, nós temos aqui, tá? A irrigação por aspersão, tá? Que simula uma chuva artificial, onde o aspersor espelha a água para o ar, tá certo? A resistência aí aerodinâmica aérea, tá certo? Em que essa estrutura ela vai girar e vai deliberar as gotículas de água. As vantagens aí, custo de mão de obra, tá certo? Com relação à economia aí, é uma economia, tá? Para os agricultores. Elevada eficiência de aplicação, facilidade e eficiência na aplicação de fertilizantes, tá certo? Com a fertirrigação, tá? Que aí já é os fertilizantes, né? Entrando aí em ação, tá bom? Mais adiante nós temos falando aqui sobre a drenagem, tá certo, pessoal? A drenagem aqui, ela trata, na verdade, ela vai tratar a respeito, tá? Do excesso de água do solo, né? O solo, quando ele se encontra alagado, tá? Ele vai, com certeza, empobrecer os minerais, vai empobrecer o solo, as raízes vão ficar muito encharcadas de água. Isso não é bom para a raiz da planta. Olha só aqui a imagem. A raiz da planta, ela vai ficar impossibilitada de realmente absorver os outros, tá certo? De absorver aí os outros minerais, tá? As outras substâncias que são necessárias. Então, as valas, tá? Elas são grandes espaços abertos, tá? Para poder escoar a água para os rios, tá? E aí possa aí diminuir a quantidade desta água, tá bom? Naquele determinado local. Aí você tem aqui a aração, tá? Que consiste aí, até o exemplo que eu mostrei para vocês no slide que a gente já viu, tá? E a gente tem aqui o trator. O trator aqui é uma técnica, não é uma técnica já de tecnologia em relação ao animal, né? Não é verdade? Então, aqui eu vou ter uma eficiência maior nessa atividade. Porém, os pequenos agricultores que ainda não se utilizam de tratores, não têm ainda como adquirir capital para adquirir, tá certo? Um trator desse, aí vai as pessoas ou então o próprio animal vai fazer esse trabalho, ok? Agora a gente vai conversar sobre algo muito importante, que são as causas, são os efeitos que são causados, tá certo? Pela mão humana, pela modificação da paisagem, pela modificação desses solos, que é justamente os problemas ambientais que são causados pelo lixo. O consumismo dos produtos, né, o alto consumo dos produtos, ocasionando aí, tá, uma grande quantidade de lixo. Aqui nós temos, olha, a primeira substância que produz o chorume, a gente vai falar aqui sobre a substância. O chorume ele vai ser um líquido altamente tóxico, tá certo? E ele pode ser produzido a partir, tá, de substâncias orgânicas, como animais mortos, como, por exemplo, plantas mortas, alimento em decomposição, tá certo, pessoal? E também a gente tem estruturas físicas também, material físico, tá? Material orgânico, material químico, né? Que são as substâncias químicas que são liberadas aí, tá certo? Para os rios, os lagos, os riachos, que determinadas empresas, indústrias que trabalham com esse tipo de substância química deliberam aí. Isso vai causar um grande problema, bastante grave para os rios, para esses ecossistemas de rios, de lagos, tá? E até propriamente também o dos oceanos, tá, gente? Os oceanos também eles não estão livres de sofrerem aí esse impacto, tá? Em que o chorume vai produzir. Aí, então, só quais são as substâncias que produzem o chorume, tá certo? Eu vou ter aí o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, a matéria orgânica de decomposição, os resíduos químicos.
todos essas substâncias são responsáveis pela produção do chorume, tá bom? Aí aqui a gente tem onde são liberados lixões, tá? Os lixões, eles vão ser liberados, tá? Em grandes locais, tá certo? Esses locais, eles são descartados lá a solo, tá? A céu aberto, no solo, não há separação aí de forma nenhuma, tá? Então, no meio do plástico, você vai encontrar bicho morto, você vai encontrar planta morta, bactérias, fungos, porque com certeza vai entrar em decomposição, né? E isso atrai os decompositores, vidro aí, tá certo? E a representatividade aqui com relação ao risco, porque esses lixões, eles produzindo aí, tal, essa grande substância, vai aí com certeza formar um meio propício para as bactérias, para os fungos, que são causadores de doenças, tá? O solo vai absorver esse chorume vai, com certeza, contaminar aqui o lençol freático. Tá certo, pessoal? Aí, mais aqui adiante, a gente chega com os impactos ambientais, falar um pouco sobre a mineração, né? A mineração, ela vem a ser uma atividade bastante antiga aqui no nosso Brasil, tá certo? Então, assim, a mineração, as mineradoras, elas também tem, assim, um grande risco, causa um grande risco, isso quando há acidentes, não é regulamentado, tá certo? Não é padronizado, não tem as qualidades da elaboração do produto, da retirada do produto, então acaba que ocorrendo graves acidentes para o ecossistema, porque se a barragem, ela não for uma barragem que for produzida, elaborada, arquitetada e planejada de forma, não é, de forma correta, tá? Então, essa barragem, ela poderá se romper com o que foi acontecido aqui no nosso slide, tá? Essa barragem aqui, onde ela produziu 25 mil piscinas olímpicas de resíduos, galera, tá? A mistura era composta, tá? Segundo a Samarco, por óxido de ferro, lama e não era tóxica. Mentira, muito tóxica ao ecossistema. É tóxica sim, onde ocasionou aí a morte de vários peixes, tá certo? A falta de oxigenação, não pôde ver aí o oxigênio para que os peixes pudessem aí, tá, absorver a sua porção de oxigênio. Houve morte aí, tá? Porque os micro-organismos, eles afetaram todo o ecossistema e todos os animais, inclusive a vida toda daquele rio. E a gente sabe que a cadeia alimentar, ele vai ser um processo em que um animal vai precisar do outro para poder obter a sua energia. Se você tem um produtor, né? O produtor são os vegetais, eles são os produtores, tá? São os autótrofos, são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Eles vão servir de alimento para um animal de pequeno porte. E um animal de pequeno porte vai servir de alimento para o animal de médio porte e assim sucessivamente, causando aí um grande problema, um grande desequilíbrio aí na natureza. Mas como a chart que está mostrando aqui já fala, o que vale é o lucro, né? O lucro é o que vale para os grandes empresários dessas mineradoras, tá? Dessas barragens aí, que de fato não se responsabilizam pelas suas barragens, não monitoram as suas barragens e infelizmente nós temos o grande resultado de desastre natural em que a natureza daquele local, ela é morta, ela chega em extinção, inclusive acidentes com pessoas também, tá bom? Pessoal, é isso, tá certo? Nosso tempo foi curtinho, tá? Eu desejo sucesso para vocês e até a próxima!